Bom dia! Nessa manhã chuvosa aqui mais uma vez em Maringá, olha só, dia 18 de agosto, nós estamos aqui reunidos novamente para louvar o nome do Senhor, para poder meditar sobre a palavra, essa palavra que está contida nos textos desse livro, A Viagem do Outro Cristão, um livro extraordinário em que nós vamos acompanhando cada dia uma mensagem, cada dia uma pequena mensagem, uma pequena reflexão, para alcançar, né, cada dia mais os degraus da espiritualidade, subindo, né, sempre em ordem crescente, é claro. Pode ser um pouquinho mais demorado, pode ser, tem pessoas que vão com um pouco mais de agilidade, mas é assim, né? O crescimento espiritual, como aliás qualquer tipo de conhecimento, crescimento, nós vamos alcançando os patamares mais elevados à medida que nós vamos nos esforçando para fazer todo dia um pouquinho. Ninguém nasce já tão sábio, você vai adquirindo a sabedoria ao longo dos dias, ao longo dos tempos. Bom dia, bom dia! E essa sabedoria, esse conhecimento todo que nós vamos adquirindo, nós vamos colocando em prática, né? Na verdade é isso que é a sabedoria, tá? Justamente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E aqui é o momento em que nós crescemos juntos. As mensagens que vão saindo no livro, nós vamos refletindo cada dia para a gente poder alcançar aí um nível maior de espiritualidade. E às vezes nós levamos assim uns puxões de orelhas através dessas mensagens, então, mas está tudo certo, né? Qual é o pai que não corrige seu filho? Qual é a mãe que não corrige seu filho? Bom dia, Lê, bom dia, Lia, Eliane. Hoje a Maria José, geralmente às terças-feiras, ela é nossa companheira de todos os dias aqui. Ela tem um cliente muito cedo e agora às terças-feiras ela me comunicou que não poderá participar enquanto ela estiver com esse cliente, que é muito cedo, ela tem que se deslocar, enfim, para esse atendimento. Olha só, estava dizendo da importância de nós aprendermos cada dia mais, aprendemos, crescemos, e estava falando dos puxões de orelhas que às vezes Deus nos dá através dessas mensagens. Mas o pai corrige o filho. Então, quer dizer, se nós ainda estamos levando puxão de orelha de Deus, é porque Ele nos ama muito e quer a nossa correção para que nós possamos estar no caminho correto, né? Nós como pais, quem é pai, mãe, sabe que a gente tem que corrigir o filho. E se você não corrige o filho, é um sinal de abandono. Então, Deus não nos abandona, Ele está o tempo todo nos corrigindo porque Ele nos quer onde? No caminho correto, que vai nos levar até Ele. Sempre digo, né? Nós somos espírito e nós voltaremos a ser espírito. Essa é a nossa caminhada aqui na Terra, é passageira. E quem não entendeu isso ainda, está na hora de entender. Então vamos lá? Olha a mensagem que hoje a autora nos diz. Quero mais. Nós estamos, gente, 44 dias que nós estamos juntos. 44 dias, olha só. Que bacana. Quero mais, a mensagem de hoje. Lute para que esteja plenamente submisso ao Espírito Santo. Ele fará muito por você, além do que foi feito até esse ponto. Você, de fato, deu-me muito no passado, mas eu quero mais agora, por causa do ministério que eu desejo que realize para mim. Permita-me trabalhar em você com plena liberdade. Não pode fazê-lo por conta própria. Eu sou o santificador. Somente dê-me a liberdade de agir. Ficará impressionado diante da facilidade com que isso pode ser feito. E mais uma vez, a Eliette, a Lia está falando que andou recebendo os puxões de orelha. E como bom filho, quando a gente recebe o puxão de orelha, o que a gente tem que fazer? Corrigir nosso caminho. Se nós levamos puxões de orelha de quem tem autoridade sobre nós, e nesse caso a autoridade não é pouco porque é a autoridade de Deus, né? Porque vocês não vejam eu aqui como a Anice que está falando, jamais, gente, não tem essa pretensão. É Deus nos falando através dessa pessoa que vos fala aqui e através dessa autora também, porque esse livro foi assim um livro muito bem, eu olho, foi muito bem orientado pelo Espírito Santo, porque isso é mensagem de Deus para nós. Então ele usou a autora e agora está me usando para falar para vocês. Então, como bom filho, o que nós temos que fazer? Reflexão. Se Deus está me dando esse puxão de orelha, onde que eu estou errando? Porque, gente, é bem desafiador a gente admitir que está errando, tá? Já começa por aí.
Porque nosso orgulho, a nossa prepotência, e eu falo por mim, quando eu digo nós, aqui também eu quero dizer eu, então eu vou falar agora por mim. Eu, Anice, eu tinha... Gente, se eu levasse uma bronca, se alguém me puxasse a orelha, pensa numa pessoa que ficava com raiva, era eu. Raiva. Por quê? E aí eu vou entrar num trechinho muito rapidamente do coach aqui para falar para vocês. Por quê? Porque a minha ferida da rejeição, lá atrás, me fazia vir com raiva. E uma que eu sou dominante, eu tenho dominância muito alta, a emoção mais forte da pessoa com fator dominância é a raiva. Então imagina eu com raiva, né? Era uma onça, tanto que o meu apelido na minha casa era Dona Onça, meus filhos me chamavam de Dona Onça. Não sabia, depois eles me contaram, né? Aí eu fiquei sabendo, aí eu fiquei com muita raiva mesmo. Porque a época ainda eu não tinha trabalhado minhas emoções. E não que eu não sinta raiva, só que hoje eu controlo. Tá? Não é? Diminuiu consideravelmente, mas ainda quando alguém cutuca alguma dor minha, que ainda não foi tratada, porque é um processo, ainda vem. Só que agora o que eu faço, eu não desconto em ninguém. Eu consigo equilibrar, respirar, retribuir para a pessoa de maneira generosa. Mas quando alguém falava que eu estava errada, pensa que eu tinha que provar que eu estava certa. Eu fui uma pessoa extremamente irritada com relação a isso. E o que era isso? A minha rejeição. Então, até mesmo Deus, quando Ele, né, cansava de me mostrar, filha, sai desse caminho, vai para outro, imagina, mas eu não imagino. Então eu tinha uma dificuldade muito grande em obedecer. Eu tinha uma rebeldia dentro de mim, embora já adulta, eu me rebelava contra qualquer autoridade. Por quê? Porque eu tive um pai extremamente autoritário. Tive um pai extremamente autoritário que não tinha conversa. Ou fazia, calava a boca e acabou. E tinha uma mãe que era muito boazinha, mas quando vinha a raiva nela, ela descontava na gente como batendo. Então eu apanhei muito da minha mãe, do meu pai só levei um puxão de orelha, mas... Então assim, eu tinha uma raiva de quem tinha autoridade sobre mim. E isso me rebelei, inclusive, contra a autoridade de Deus. Chefe, patrão. E quem assistiu a live da Júlia, que eu fiz com a Júlia falou a mesma coisa. Então, para vocês verem que é um negócio, gente, que se não for trabalhado, se não for tratado, nós nos revoltamos, inclusive, contra Deus. A Júlia falou que ela se revoltava contra o patrão dela, contra os patrões dela, né? Os patrões dela, às vezes, falavam alguma coisa, ou alguém falava alguma coisa, e ela falava, ai, né? Então, assim, para que eu preciso disso? E aí vem a arrogância. Por quê? Porque a raiva também, essa rejeição, ela produz, além da raiva, a arrogância. E ela produz também o quê? A apatia. Por quê? Porque aí você não quer fazer. Vou ficar no meu canto, não quero conversar com ninguém, e aí eu deixo de produzir. Então, olha quanta coisa negativa que vem de uma rejeição não trabalhada. Então, isso, em último grau, pode se rebelar, inclusive, contra a autoridade de Deus. E quando Deus nos fala, não é para mim. Isso não é para mim. Eu não sou desse jeito. Então, fazer esse exame de consciência de como que eu venho sendo, para que eu não me rebele contra a autoridade do próprio Deus. Olha só. Gente, é muito profundo isso. Se eu não trabalho minhas emoções, eu me rebelo contra Deus. Por quê? Porque talvez eu esteja vendo em Deus aquela autoridade daquele pai que foi bravo. Ou talvez eu trate Deus como... Deus não é tudo isso. Por quê? Porque talvez eu tive um pai também que não teve pulso firme. E eu tive um pai que deixou fazer tudo. Tá? Estou falando isso em uma hipótese. E aí aquele pai que deixou o filho fazer tudo, ele acha que diante de Deus ele pode fazer tudo também, que ele não vai ser punido. Por quê? Porque ele não teve um pai que puniu. Ele não teve um pai que corrigiu, ele não teve um pai que direcionou. Não estou dizendo só em punição, tá? Eu tive um pai extremamente autoritário, que punia por qualquer coisa. Mas tem o oposto também, tem aquele pai, aquela mãe que não corrige os filhos. E aí, eu estou falando, quando eu falo pai, gente, eu falo pai e mãe. É porque quando nós pensamos, eu praticamente, quando eu penso no Pai Celeste, eu penso na figura masculina. E eu vejo Maria como minha mãe. Então, para mim, assim, eu não consigo, né? Existe aí pessoas que falam, e Deus pode ser homem, pode ser mulher. Eu vejo Deus uma autoridade pai, aquele pai de barba, eu vejo assim. Então, eu associei a autoridade do meu pai à autoridade de Deus, eu me rebelei contra Deus. Mas existe aquele também que ele acha que ele vai fazer todas as cacas da vida, e Deus vai passar a mão na cabeça, por quê? Porque ele teve um pai e uma mãe que não deixou fazer, que permitiu fazer tudo. E aí vem a responsabilidade nossa, como pai e mães, terrenos, sobre os nossos filhos. Que nós podemos criar filhos rebeldes demais,
ou fracos demais. Então também nós temos essa responsabilidade. E se nós já fizemos isso, é tempo de corrigir, tá? Porque precisamos corrigir isso agora, porque isso influencia diretamente na ligação que nossos filhos têm com o Pai Celeste. Então eu vou fazer tudo, eu posso tudo, né? E fica aquela pessoa que não vê em Deus uma autoridade. É ver um coleguinha que vai passar a mão na cabeça. E não é assim. Deus é misericórdia pura, mas Deus é justiça também. Então aquilo que nós fizemos de bom e de ruim, ele está pesando na balança. Então voltando para aqui. Não sei porque eu falei isso, porque às vezes vocês sabem que aqui, de repente, Deus vai suscitando e eu vou falando, né? Falamos por conta do puxão de orelha aí, que a Lia disse que está levando um puxão de orelha. Então não vamos nos rebelar contra a autoridade de Deus e vamos aceitar esses puxões de orelha. Olha aqui, e ele está dizendo que é para nós nos submetermos ao Espírito Santo totalmente. Por quê? Porque a obra dele só vai ser feita em nós completa, de acordo com a vontade dele, para que nós cumpramos a nossa missão, se nós nos submetermos à vontade do Espírito Santo, ao comando do Espírito Santo. E ele diz aqui, você já me deu muito no passado, mas agora eu quero mais. E o Espírito Santo fará além do que já foi feito. Permita-me trabalhar em você com plena liberdade. Você não pode fazer por conta própria. E isso, gente, Deus já vem falando nas mensagens anteriores. Quem a tem acompanhado tem visto isso. E ele já vem repetindo isso várias vezes. Somente dê-me a liberdade de agir. Ficará impressionado diante da facilidade com que isso pode ser feito. Imagina, gente, olha, o Espírito Santo agindo em nós, imagina a leveza do Espírito Santo, a facilidade que Deus consegue agir em nós se nós permitirmos. Por quê? Deus precisa da nossa permissão? Não, mas Ele quer a nossa permissão, Ele quer que nós nos deixemos ser conduzidos. Ele não quer chegar, arrombar a porta, entrar na nossa casa, né, na casa do nosso coração, de qualquer jeito, porque isso daí, quem faz isso, quem? É o inimigo. Ele chega, arromba, arrebenta, derruba a porta, ele destrói. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo. Deus veio para restaurar, para santificar, para purificar. E é isso, e por isso, olha, gente, às vezes eu via Deus um pai tão autoritário, mas é diferente dele ter autoridade. Como eu associei a imagem do meu pai, então eu vi um Deus muito autoritário. Mas quando você lê isso aqui, você fala assim, gente, Deus é sutil demais, Ele é singelo demais, Ele é leve demais quando nós permitimos. Mas se nós não permitimos, de vez em quando Ele tem que dar um chacoalhão em nós. Mas jamais Ele vai arrombar a porta, jamais Ele vai matar, jamais Ele vai destruir. O que Ele vai fazer? Ele vai permitir que aconteçam alguns percalços na nossa vida, Ele vai permitir que algumas coisas sejam um pouco mais desafiadoras, que é esse chacoalhão que Ele dá. Acorda, eu estou te dando chance, eu estou falando para você, eu estou conversando com você, eu estou te dando oportunidade. Eu coloquei pessoas para te direcionar, eu coloquei... Gente, assim, Deus usa de todas as armas possíveis, vamos dizer assim. Ele coloca um livro, Ele coloca uma mensagem, Ele coloca uma palavra, Ele coloca uma pessoa. Seja um sacerdote, uma pessoa leiga, não, seja um pastor, seja um amigo, seja um inimigo, né? Porque às vezes até de tudo Deus tira um proveito maior. Talvez aquela pessoa que a gente menos suporta, que a gente tem até como inimigo, aquela pessoa vem, fala uma palavra que é batata, fala assim, puxa. Mas aí a nossa arrogância fala, não vou aceitar, porque veio daquela pessoa que eu não gosto. Então nós temos que olhar também, até disso Deus tira um proveito maior. Mas Deus é sutil, Deus é singelo, Deus ele vai dar um jeito. Meu filho, eu quero botar você no caminho certo. Escuta o que eu estou te falando, presta atenção no que eu estou te falando, eu preciso falar com você, eu estou soprando no teu ouvido. E ele vai trabalhando dessa forma. Diferente do inimigo que chega e arromba, destrói, arrebenta tudo, deixa a pessoa em pedaços. Só que cuidado com o que você pede para Deus, porque você pode conseguir. E se você fizer um pedido errado, você pode receber, né? Então, assim, Deus não vai dar nada ruim, mas dependendo do teu pedido também, cuidado. Eu lembro que uma vez eu pedi para Deus, olha só, gente, a ignorância, a minha ignorância. Eu estava numa fase tão difícil da minha vida que eu cheguei para Ele e falei assim, Deus, quebra esse vaso.
Porque tem aquela música, faz desse barro um vaso novo, né? Quebra-me, enfim. E eu, na minha ignorância espiritual, eu pedi, quebra e refaz, Senhor, pelo amor de Deus, minhas almas. Foi aí em torno de 2006, 2007 que eu fiz esse pedido louco, que eu não devia ter feito nunca na minha vida. E eu lembro que eu fui pregar num retiro, junto com uma amiga minha, ela foi fazer a parte espiritual, eu fui fazer a parte psicológica, já na época, nem sabia que eu já era coach naquela época, né? Oh, meu Deus, agora eu me lembrei disso, Deus lá já me usando lá em 1900 e bolinha. E aí eu fui pregar para um grupo, né, de pessoas com dependência química, num lugar, numa comunidade. E eu lembro que eu falei isso, eu falei, gente, Deus não me quebrou, Ele fez purpurina de mim. Sabe quando moe? Moe. Você imagina aquele pilão, quem conhece o pilão, que vai fazendo isso aqui, ó, e vai triturando, eu não estava em caco. Ele massacrou, ele fez uma purpurina, porque se ele fizesse, depois eu fiquei pensando nisso, se ele quebrasse, para colar os cacos ia ficar cheio de emenda, o que ele fez? Ele fez a purpurina, porque aí ele está me moldando do jeito que ele quer, mas porque eu estou permitindo. Meio desobediente, porque eu confesso para vocês que eu não sou uma filha tão obediente assim não, estou ainda no caminho. E eu falei, gente, para que eu fui pedir para Deus me quebrar? Olha o juízo da criatura. Eu falei, gente, eu não tinha menor crescimento espiritual, porque se eu soubesse pedir um troço desse para Deus, para Ele me... Ave Maria, quebrou, moeu. E aí vocês sabem que em 2008 eu fui para Curitiba, foi um dos anos mais desafiadores da minha vida. Gente, eu deixei tudo, eu vendi tudo, eu saí, eu tinha uma casa, eu fui morar em dois cômodos e meio em Curitiba para estudar, fazer a escola da magistratura. Foi um ano que eu fiquei separada dos meus 3 filhos, praticamente. Foi um negócio, não gosto nem de lembrar. Só que ali foi o recomeço. Eu falo que Deus, de tudo, Ele tira um bem maior. Ali foi um recomeço, ali eu recomecei a minha vida, né, tanto na parte profissional, como também tive um crescimento muito grande, mas foi um ano que eu chorei o ano inteiro, acho que eu chorei os 365 dias, se foi 366, eu chorei os 366, porque eu não me lembro assim, se era ano bissexto, mas foi um ano de muito crescimento, mas eu pedi, Senhor, quebra e faz de novo, e recomeça, foi um regaço, ele moeu, então cuidado com o que você pede. Então pede para o Espírito Santo fazer a obra em você, mas fala, vai com calma, porque eu sou... Agora, se você quiser pedir para quebrar, pede também. Porque eu acho que eu pedi para quebrar porque eu queria logo um negócio que resolvesse. Isso é um pouco do meu perfil, é para resolver, já vou resolver. Então, se vocês olharem as histórias que eu conto aqui, é sempre assim, né? Eu vou fazer já. Por quê? Porque eu tenho pressa, eu tenho anseio de crescer, eu tenho anseio de melhorar logo. Eu não sou uma pessoa conformada, vou me conformar com o bom, jamais, jamais. Eu quero sempre o excelente, o melhor, então eu quero que mude logo. Esse negócio de ficar aí 3 anos esperando, não. Agora você imagina se eu não pedisse para Deus me quebrar, sei lá quando que eu ia ser consertada. E ainda estou no caminho, mas foi um conserto assim mais rápido, porque eu pedi, mas doeu pra caramba, mas também valeu a pena. Quando eu olho para trás, eu faria tudo de novo. Talvez eu faria uma ou outra coisa diferente para melhorar, mas, né, é assim, aprendizado. Não existe erro, existe aprendizado. E eu tirei grandes lições disso, inclusive de não pedir para Deus, talvez, fazer uma oração diferente, né, porque Deus atende. E cuidado com o que você está pedindo. E aí agora nessa mensagem aqui, onde Deus pede gentilmente, olha só, gente, permita-me trabalhar em você com plena liberdade. Deus está pedindo o nosso sim, Ele está pedindo permissão. E a autora cita a primeira epístola ou carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 a 24, que eu vou ler para vocês agora aqui. E onde fala da vinda do Senhor, dá conselhos diversos ali, Paulo dá conselhos diversos à comunidade, né, de Tessalonicenses, e ele fala para viver sempre contente, para orar sem cessar, mas a palavra que vem para nós aqui,
Ao final ele fala, não extingais os espíritos, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie do mal. E aí o versículo 23, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Irmãos, orai também por nós. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Mas aqui ele fala, principalmente no versículo 23, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Aqui ele separa espírito o espírito da alma, gente, porque tem até uma observação aqui ao final. Faz uma distinção entre alma espiritual, que recebe a graça divina, que é o que nós recebemos agora, e o princípio da vida. Então, assim, nós somos espírito, o princípio da vida do corpo sensível. Então, fala corpo, espírito e alma. Por quê? Porque o espírito é o sopro que nós recebemos já lá no início, quando nós fomos gerados, o sopro do Espírito Santo. Aquilo que eu falo sempre, nós somos espírito e voltaremos a ser. E aqui a alma, por quê? Porque quando ele fala em alma, assim, o que nós vamos receber de Deus, essa graça, que é isso que ele está pedindo aqui. Perceba-me, perceba-me, perdão, permita-me trabalhar em você e a sua alma receberá essa graça. Né? Então aqui ele fala em alma e espírito. O espírito é o quem nós somos, mas se nós não permitirmos o trabalhar de Deus em nós, nossa alma vai morrendo, vai secando. Por quê? Como uma planta, nós precisamos ser regados. Aliás, está uma chuva aqui hoje de novo, pelo amor de Deus, mas glória a Deus que estava uma seca também, né? Então louvado seja Deus. Então, como a terra ressequida, que precisa receber a chuva, nós precisamos receber a chuva de bênçãos, a chuva do Espírito, porque senão a nossa alma seca, ela morre. Embora nós sejamos Espírito, nós temos que alimentar esse Espírito. Nós não somos só corpo. Não, todo dia eu como, todo dia eu bebo, né? Então, mas eu preciso também todo dia comer e beber o alimento santo que vem do Espírito Santo. Por quê? Para que eu também mantenha minha alma firme, forte, para que esse Espírito também tenha o alimento correto para um dia eu estar na glória de Deus e voltar, né, a ser o Espírito, porque esse corpo aqui vai morrer. E quantas pessoas que cuidam tanto do corpo, e esquecem totalmente da alma, totalmente, porque tem pessoas, gente, que vivem num mundo que eu não sei, acho que pensa que é um mundo de fantasia aqui, e a pessoa está preocupada tanto com a aparência física, não que nós não nos devamos preocupar. Eu gosto, né, de estar bem arrumada, eu gosto de estar com o cabelo bacana, mas eu não posso cuidar só disso. Eu tenho que cuidar do meu templo, cuidando da minha saúde, cuidando, né, porque exames físicos, aquela coisa, de emagrecer, de estar ali com o corpo saudável, não emagrecer por uma questão só de estética, para manter uma gordura razoável dentro ali, que não vai me dar uma pressão alta, que não vai me prejudicar, que eu possa caminhar, que eu possa correr sem me cansar, enfim. Eu tenho que estar com os exames clínicos, mas só que tem pessoa que só cuida disso. A pessoa só cuida, o negócio dela, ela vai 200 vezes na academia por dia. Eu conheço pessoas que vai 2 vezes na academia por dia e não vai uma vez na igreja. Na semana, tá? A pessoa, ela tem tempo de cuidar da parte estética, mas não tem tempo de cuidar da parte espiritual. E é importante cuidar dos dois, tá? Um não exclui o outro. Então eu vou cuidar do meu espírito, eu vou cuidar da minha saúde física, até porque... E vou cuidar da minha mente, até porque se eu tiver uma mente boa num corpo doente, é aquilo que eu já repeti aqui para vocês. Eu preciso cuidar corpo, mente e espírito. É um tripé. E as pessoas que têm tristeza profunda e depressão, um desses, ou talvez os 3, ou talvez 2 desses, estão doentes. A pessoa que tiver com a mente sã, o corpo são e o espírito são, ela não tem depressão. Então ela se descuidou, ela deixou de cuidar de um desses pilares. Por quê? Porque a nossa química do organismo também conta.
Por isso que no coaching nós damos alguns exercícios para ativar os recursos, para baixar o cortisol, que é o hormônio da tristeza, do desânimo. Então nós precisamos cuidar também, nós temos que estar com um nível ali de hormônios bons elevado. Então cuidar desse corpo, alimentação adequada, cuidar da mente, da parte intelectual, da parte psicológica e cuidar do espírito com as orações, com a intimidade com Deus, com o reabastecimento da alma em momentos de tranquilidade, de oração, de intimidade com Deus. Então nós precisamos cuidar dos três. E para isso, hoje, falando aqui mais especificamente do Espírito, Deus está pedindo a sua permissão. Deixa o meu Espírito Santo agir em você. Deixa que o Espírito Santo faça a obra em você. Eu estou pedindo, permita. Permita, porque você vai ver as maravilhas. Ele disse aqui, ó, você ficará impressionado diante da facilidade com que isso pode ser feito. Mas eu preciso deixar o agir de Deus, não querer agir pela minha própria vontade. Eu preciso ouvir o que Deus quer, né? Escutar, na verdade, não ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Agora, escutar, né? Todos que têm uma audição boa, ouve. Mas poucos são os que escutam de verdade. Escutar o quê? O que é o escutar? O escutar é eu realmente prestar atenção àquilo que está sendo falado. Através de uma palavra, através de um livro, através de um amigo, de um inimigo. E agora Deus está pedindo, escuta, né? Deixa o meu agir. E obedecer, gente, obediência a Deus é tudo. Eu preciso obedecer as coisas de Deus. Agora Deus fala, Ele fala o tempo todo, mas eu não obedeço, não vai adiantar nada. Eu preciso estar atento ao que Deus me diz e eu preciso obedecer o que Deus me diz. E cuidado com essa rebeldia que eu falei no início dessa meditação. Cuidado para não estar se rebelando contra Deus, porque talvez você esteja associando essa autoridade de Deus com a autoridade de um pai que talvez tenha sido bravo para você, talvez de uma mãe que foi muito brava para você. Então eu tive já coaches aqui que me falaram isso. A pessoa, ela tinha uma dificuldade de ter uma intimidade com Nossa Senhora, porque ela teve uma mãe muito brava e ela associava isso, ela associava a autoridade da mãe dela com a mãe do céu. E eu, particularmente, sempre digo isso para vocês, eu associei a autoridade de Deus à autoridade do meu pai e eu me rebelava contra Deus. Eu me rebelava contra Deus. Então, olha só que coisa horrorosa. Talvez eu esteja me rebelando contra as coisas que Deus quer, porque eu estou me rebelando inconscientemente contra o meu pai. Que foi isso que aconteceu. Eu achava Deus muito bravo e eu reclamava com ele. Que Deus é bravo, que Deus não cuida de mim, que Ele não liga para mim, porque meu pai não fazia isso. Só que depois, quando eu perdoei o meu pai, olha só como o negócio vai, gente. Quando eu perdoei o meu pai, quando eu perdoei, que eu entendi que o jeito do meu pai me cuidar não era vindo fazendo carinho, abraço, falando eu te amo, mas sendo provedor da casa, não nos deixando faltar nada na medida do possível, porque nós éramos de uma família com poucos recursos financeiramente. Meu pai trabalhava como vigilante bancário, então assim, para sustentar 7, 8 filhos era muito desafiador. Quando eu perdoei o meu pai pela ausência dele, que eu criança, lá na infância eu senti, eu comecei a me achegar a Deus. E eu comecei a visualizar um Deus maravilhoso, que Ele é, nossa, ternura pura. Embora Ele seja justiça. Então olha só, gente, que coisa maravilhosa. Cuidado, porque o inimigo ele é danado, ele vai suscitar em você os sentimentos mais negativos que você possa ter para você se rebelar contra a autoridade de Deus e não atender esse apelo que Deus está fazendo a você aqui. E eu vou repetir mais uma vez, permita-me, é isso que Deus está pedindo, trabalhar em você com plena liberdade. Eu sou o santificador, Deus, eu sou o santificador, eu sou o Deus fiel. Como a Maria Teresa está dizendo, eu sou Deus fiel, maravilhoso, eu sou amor, eu sou bondade. Então, lute para que você esteja plenamente submisso ao Espírito Santo. Lute, ou seja, lute contra o quê? Contra a tua arrogância, contra a tua prepotência, contra a tua falta de vontade, contra a sua preguiça. Lute. Você precisa vencer isso para que você esteja plenamente ali disposto a deixar o Espírito Santo agir. Olha aqui. E Deus diz aqui, você de fato me deu muito no passado, mas eu quero muito mais, e está aqui caixa alta. Eu quero muito mais agora por causa do ministério que eu desejo que você realize para mim. Deus está te convidando para o ministério. Deus está falando para você, meu filho, eu tenho um ministério para você.
Meu filho, eu tenho uma missão para você, mas se você não me deixar conduzir pelo Espírito Santo, você não vai cumprir essa missão. E quando você chegar aqui, eu vou cobrar isso de você. Porque, gente, não se engane, Deus vai cobrar. Eu imagino Deus anotando, né? Claro que ele não precisa, mas assim, a imagem que eu faço de um Deus anotando tudo aquilo que eu fiz de bom, mas também tudo aquilo que eu deixei de fazer. Porque a omissão é pior ainda do que a ação. Porque quando eu me omito, eu fico ali em cima do muro. Eu deixo todo mundo fazer qualquer coisa ao meu redor, eu deixo as pessoas conduzirem a minha vida e eu, no meu medo, na preguiça, na arrogância, eu não permito que Deus faça a missão que Ele quer fazer na minha vida. E outra, gente, quando você diz não para a missão de Deus, você está dizendo não para salvar outras almas, para ajudar outras pessoas, para tirar outras pessoas da tristeza, da depressão, do desânimo, do cansaço. Então, olha só o teu sim, Ele está esperando, viu? Ele está esperando o teu sim hoje. Hoje. É o teu sim, é a tua missão. E talvez se você não se encontrou na sua vida até hoje, é porque você não disse o sim que você precisava ter dito lá atrás. Mas como Deus é bondoso, zeloso, e Ele está esperando o teu sim hoje. Ele está esperando hoje. Não protela mais, gente. Eu sempre digo, você sabe o dia que você vai morrer? Eu não sei. Então, urgência. Pode ser que você fique, o ano que vem eu vou resolver esse negócio, e o ano que vem você não esteja mais vivo aqui para cumprir a tua missão. E aí, bau, acabou. A hora é agora, é urgente. Deus vem falando dessa urgência há muitos anos, há muito tempo. Então, Ele está esperando o teu sim hoje. Qual o sim que você não disse para Deus ainda e qual o não que você precisa dizer para as outras coisas que você também não disse? A reflexão é hoje, eu quero mais. Deus está dizendo, eu quero mais, eu quero mais. E Ele quer mais de mim e Ele quer mais de você. Não, mas eu não me sinto capacitada. Mentira. Deus vai capacitar, porque se Ele fosse escolher os apóstolos dele pela capacidade, nenhum daqueles que foi apóstolo dele seria. Principalmente São Pedro, que era um bronco, né? Com todo respeito, São Pedro, mas era um bronco. Negou Deus, negou Jesus ali, na última hora ali, negou 3 vezes e ele foi escolhido para ser quem? Primeiro Papa. Foi para ele que foi entregue a chave do céu. Então, se você olhar quem eram os apóstolos de Jesus, eram os mais perebentos da face da terra. Era cobrador de imposto, era... Então, você acha que Deus não vai fazer isso na minha vida e na sua? Vai fazer. Creia, mas dê o seu sim, porque se você ficar em cima do muro, para você cair para o lado de lá do inimigo, é daqui para ali. Então o melhor, meu amigo, é pular para o lado de cá, no muro do lado de Deus, né? Imagina que tem um muro e você está aqui. De um lado está Deus, do lado está o bicho lá, o inimigo, né? O mal, vamos falar o bem e o mal. Do lado está o bem, do lado está o mal. E você é em cima do muro. Para você pender para o lado do mal é um fiapo. Porque quem está em cima do muro já é do inimigo. Quem está em cima do muro não decidiu por Deus. Então saia de cima desse muro e diga o seu sim, porque Deus está esperando você cumprir a sua missão. E a sua missão ninguém nessa face da terra vai cumprir. Cada um de nós nascemos com a missão. Então deixa o Espírito Santo agir em você, deixa o Espírito Santo fazer a obra em você. Mas como que eu vou deixar? Vou ficar parada? Não, é fazendo, tá? E aí Deus vai direcionando através do seu Santo Espírito. Ai, meu Deus, que bacana estar aqui com vocês. Bacana estar com vocês, bacana, fico muito feliz de estar com vocês, porque eu aprendo a cada dia. Todas essas palavras que eu disse para vocês é para mim também, porque são ensinamentos para mim. Deus usa essa autora e usa a palavra dele para me corrigir também, me botar no trilho. Então, que o seu trem não saia do trilho. Vamos lá todo mundo junto hoje, confiantes, e vamos dizer o sim para Deus. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Me direcione e me capacita, Senhor, porque eu não sei o que fazer. Então que nesse momento o Espírito Santo adentre na sua casa, adentre no seu coração, na sua alma, e eu digo, casa é aqui, a sua casa. E coloque no lugar tudo o que precisa, mas ele precisa primeiro do seu sim para ele poder fazer essa obra. Sem o seu sim ele não faz, porque ele é sutil e ele precisa ele quer a sua permissão, não que ele precisa, ele quer. Tá bom? Vamos lá, gente, 7h05, hoje passou assim rapidinho. Amanhã, 6h30 da manhã, estaremos aqui novamente com a graça de Deus, se assim ele permitir. Deus abençoe a todas vocês, a todos vocês, que Deus nos ilumine e nos capacite. Isso aí mesmo, Eliette, olha ali, Deus nos ilumine. Deus nos abençoe e vamos dizer o nosso sim hoje. Um ótimo dia, até amanhã, gente. Beijo no coração.